De um tornado selvagem no Arkansas, que se formou nos arredores da loja de um habitante local, e um patrulheiro rodoviário que presenciou um tornado tocar o solo à sua frente, a uma tempestade aterradora em Madill, um local que mal podia acreditar acontecer. Aqui estão 10 tornados monstruosos capturados em câmera. Andreapol é um pequeno distrito na província de Tver, aproximadamente 5 horas a leste de Moscou, na Rússia. Cerca de 70% do território do distrito é coberto por florestas, razão pela qual a silvicultura é uma indústria local extremamente relevante. Muitos lenhadores ficaram apreensivos quanto ao futuro de seus empregos, quando um tornado poderoso rasgou as florestas no dia 2 de agosto de 2021. De acordo com relatos locais, a tempestade atravessou o campo russo a aproximadamente 90 km por hora. Em vez de tentar fugir da fúria dos ventos, um intrépido russo permaneceu no local e decidiu documentar o evento. É impressionante como a cena transita de um estado de tranquilidade para um cenário de caos em menos de 1 minuto. Observe como o vento derruba árvores e arremessa objetos soltos pelo ar. Ao final, o fenômeno climático desarraigou centenas de árvores e danificou 1.500 residências. Jonesboro é uma pequena cidade no nordeste do Arkansas, não muito distante da fronteira com o Missouri. Com cerca de 82 mil pessoas, é a 5ª maior cidade do estado. Está localizada em Crowley's Ridge, uma formação geológica que se eleva entre 76 e 168 metros acima das planícies. Em 28 de março de 2020, um tornado poderoso destruiu o centro de Jonesboro, destroçou paredes, achatou edifícios comerciais e espalhou destroços por toda parte. Um proprietário de loja local ficou preso no interior quando o tornado cruzou a rua. Na manhã de domingo, as autoridades estimaram que o tornado causou centenas de milhões de dólares em danos. Oficialmente classificado como EF3, o tornado atravessou o shopping Turtle Creek e o aeroporto municipal de Jonesboro. Felizmente, ninguém perdeu a vida e apenas alguns sofreram ferimentos leves. No entanto, o processo de limpeza e avaliação dos danos foi outra história. A Cruz Vermelha relatou que 50 casas foram destruídas e outras 200 estruturas sofreram danos significativos. Como estávamos apenas algumas semanas na pandemia de Covid-19, o prefeito Harold Perrin disse que ordens de permanência em casa provavelmente salvaram muitas vidas. O dano ao shopping foi tão severo que nunca foi reaberto e estava programado para demolição em abril de 2023. Madill é uma cidadezinha situada na porção meridional de Oklahoma, aproximadamente equidistante entre a cidade de Oklahoma e Dallas, no Texas. A localidade abriga cerca de 4.000 habitantes, os quais foram testemunhas de um assustador tornado no 22º dia de abril do ano de 2020. Para uma das observadoras, tratava-se de uma experiência inédita. Nossa cinegrafista caminhava ao ar livre quando o tornado tocou o solo. Ela prontamente sacou seu telefone celular e registrou este aterrador momento inaugural.
Conforme é possível observar em seu vídeo, a tempestade causou extensos danos em Madill. As filmagens subsequentes revelam a magnitude da destruição. Telhados desabaram, paredes foram arrancadas e a cidade inteira ficou desprovida de energia elétrica. Acreditamos que as estruturas retratadas nessas imagens pós-catástrofe sejam da J&I Manufacturing e da Oklahoma Steel and Wire, ambas grandes empregadoras na região do Condado de Marshall. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a tempestade de Madill foi parte de um surto de 9 tornados que assolou o sul de Oklahoma. Tornados não são novidade nesta parte do país. Oklahoma ocupa o 3º lugar no ranking de estados americanos com maior incidência anual de tornados, contabilizando uma média de 75. Texas e Kansas ocupam respectivamente as primeiras e segundas posições. Jinghai é um pequeno distrito na província de Tianjin, na China, composto por 16 cidades, 2 municípios e aproximadamente 500 mil de pessoas. Embora a maioria esteja acostumada com monções e trovoadas intensas, ninguém estava preparado quando um tornado devastou a aldeia. De acordo com relatos limitados, o fenômeno tocou o solo por volta das 17h30 no dia 13 de agosto de 2018. Diversas pessoas de Jinghai documentaram suas experiências pessoais. Algumas reportagens locais indicam que uma pessoa sofreu ferimentos leves e diversas casas e árvores também foram danificadas durante a tempestade de 10 minutos. Em média, aproximadamente 100 tornados tocam o solo na China a cada ano. Embora nunca sejam tão poderosos quanto os que vemos no Kansas ou Oklahoma, ainda são capazes de causar estragos consideráveis. O mesmo se aplica ao restante do Sudeste Asiático. Coincidentemente, um dos piores tornados já registrados ocorreu em Bangladesh, no ano de 1989. A pequena cidade holandesa de Zierikzee está localizada a cerca de 48 quilômetros a sudoeste de Roterdã, nos Países Baixos. Sua posição na ilha de Schoen torna-a um destino popular para atividades náuticas e pesqueiras entre os locais. Preocupações habituais incluem tempestades e ondas turbulentas. Tornados dificilmente figuram em suas mentes. No entanto, no 27º dia de junho de 2022, um belga visitou seu melhor amigo em Zierikzee. O que deveria ser um agradável dia nas águas, transmutou-se em um pesadelo aterrador. Ao longe, ele avistou um tornado se formando nos céus. O fenômeno atormentou os navegantes por alguns minutos, descendo e ascendendo repetidamente. Nosso corajoso belga sempre sonhou em presenciar um tornado em pessoa e não estava disposto a perder tal oportunidade. A situação rapidamente escalou para nosso sonhador belga. Observe como o tornado arremessa os barcos menores como se fossem brinquedos de banho. Sua esposa e amigos entraram em pânico e o instaram a se abrigar. A sincronia não poderia ter sido mais perfeita, já que o tornado passou limpidamente sobre o barco deles.
tornados são raros na Europa. Há apenas entre 200 e 400 desses fenômenos climáticos anualmente em todo o continente. A maioria ocorre na Grécia e na Itália, onde o ar quente e úmido do Mediterrâneo se mistura com o ar frio e seco das regiões montanhosas. Segundo a mídia holandesa, esse tornado arrancou os telhados de diversas casas e causou danos a uma série de embarcações. Autoridades meteorológicas o classificaram como um tornado de baixa intensidade, um dos cerca de 2 ou 3 que podem atingir os Países Baixos anualmente. Harbin é uma metrópole robusta situada no nordeste da China, servindo como a capital provincial de Heilongjiang. Com uma população metropolitana ligeiramente superior a 10 milhões de habitantes, a cidade se encontra em pé de igualdade com Seul, na Coreia do Sul, e Londres, na Inglaterra. No primeiro dia de junho de 2021, um tornado de proporções gigantescas devastou 4 comunidades rurais nas imediações da cidade, causando danos significativos às residências, o que obrigou 243 aldeões a se deslocarem. Alguns indivíduos ousados até mesmo permaneceram para documentar a tempestade com suas câmeras. Agora, é possível visualizar o grau de destruição que um fenômeno climático desta magnitude pode ocasionar. As habitações e edificações nas cercanias da cidade não foram construídas com a prevenção a tornados em mente. Embora tais eventos não sejam exatamente raros na China, ainda acontecem com alguma frequência. O tornado de Harbin destruiu 168 lares e dizimou as terras agrícolas circundantes. Diversas outras estruturas tiveram seus telhados arrancados. Árvores foram derrubadas e as ruas ficaram repletas de detritos contorcidos. No cômputo geral, a tempestade causou danos avaliados em 5 milhões e 120 mil yuans, o que equivale a aproximadamente 750 mil euros. No 29º dia de abril de 2022, 9 tornados atingiram os arredores de Wichita, no Kansas, a maior cidade do estado. Mesmo um tornado de força moderada pode ter efeitos devastadores. Os habitantes do Kansas estão acostumados com frequentes alertas de tornados. Recebem cerca de 92 relatos confirmados de tempestades a cada ano. Curiosamente, o ano de 2022 foi atípico em termos de atividade de tornados, com apenas 63 redemoinhos registrados segundo a NOAA. Um desses tornados surgiu no quintal de uma família local. A princípio, parecia um inofensivo redemoinho de poeira, mas rapidamente se transformou em um tornado majestoso. Compreende-se a razão pela qual não estavam inicialmente preocupados. Redemoinhos de poeira como esse são bastante comuns em campos abertos e raramente representam perigo. A coloração alva originária da nuvem conferia a ele a tonalidade clássica de um tornado. A cauda fina estendia-se tentando tocar o solo, mas nunca realmente conseguia. A partir desse momento, o tornado rapidamente intensificou sua força. Imagens de câmeras de segurança da prefeitura de Andover capturaram parte dessa intensidade ao flagrar o tornado devastando o estacionamento.
A tempestade percorreu um trajeto de aproximadamente 21 quilômetros, atingindo velocidades superiores a 249 km por hora e causando danos a mais de 1.000 edificações. Prachinburi é uma das 77 províncias da Tailândia, situada na região meridional do país, nas cercanias de Bangkok. No 8º dia de fevereiro de 2022, uma família local desfrutava de um momento tranquilo em sua varanda, quando um redemoinho de poeira irrompeu diante deles. Embora esses fenômenos não sejam tão potentes quanto tornados, isso não os torna inofensivos. Observe a velocidade vertiginosa com que este girava. Nossa cinegrafista afirma que não se sentiu amedrontada ao presenciar a formação do redemoinho. Na verdade, ela considerou fascinante a maneira como este erguia objetos diminutos e os lançava ao ar. Pode parecer que o redemoinho desapareceu ao atingir a rua, mas isso ocorreu apenas porque perdeu sua coloração. O objeto retomou seu aspecto quando voltou a pairar sobre a areia. O redemoinho se dissipou 5 minutos depois. Felizmente, não houve danos relatados e ninguém saiu ferido. Embora representem risco mínimo, redemoinhos de poeira ainda têm a capacidade de erguer e arremessar pequenos objetos, incluindo pedras. Um impacto direto na cabeça com um desses objetos poderia resultar em uma cefaleia lancinante ou algo pior. Incêndios florestais podem eclodir de inúmeras maneiras distintas, mas o incêndio automobilístico que assolou Shasta, na Califórnia, no ano de 2018, teve um início notoriamente específico. O causador foi um pneu furado em um veículo recreativo que trafegava por uma rodovia. À medida que o veículo se movimentava, as rodas raspavam contra o concreto, gerando faíscas que incendiaram a vegetação ressequida à margem da estrada. As chamas se propagaram com alacridade, engolfando finalmente uma área aproximada de 956 km². No embate contra este flagelo incandescente, uma equipe de helicóptero logrou capturar uma imagem inesquecível, um colossal tornado de fogo. Tal fenômeno, também conhecido como redemoinho de fogo ou diabo de fogo, opera de forma similar a um tornado convencional, mas costuma ser menor e menos destrutivo. Forma-se quando correntes intensas de calor ascendem e o ar circundante acorre para preenchê-las, criando um vórtice e conferindo forma ao tornado de fogo. Este, em particular, ficou conhecido como o redemoinho de fogo de Redding. Elevava-se a uma altura de aproximadamente 5.480 metros e alcançava velocidades de vento de cerca de 230 km/h, tornando-o aproximadamente tão potente quanto um tornado de classe F3. Uma filmagem feita por um helicóptero dos Serviços de Combate a Incêndios da Califórnia revela a magnitude impressionante do vórtice. Embora não seja evidente de imediato, nota-se a rotação da fumaça. Acredita-se que este seja um dos maiores tornados de fogo já capturados em campo. Apesar de serem eventos extremamente raros, tornados ocorrem eventualmente no Oriente Médio. Em 22 de abril de 2023, uma dessas raras tempestades tocou o solo em Omã, um país do Oriente Médio, situado ao sul dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. Relatórios meteorológicos indicavam a presença de nuvens de tempestade massivas sobre a área, mas ninguém antecipava que um tornado viria a se formar. À primeira vista,
Poder-se-ia pensar que uma tempestade de areia estivesse atravessando a região, mas quando a poeira se assenta, é possível vislumbrar o funil no interior da tormenta. Para agravar a situação, previa-se que entre 20 e 75 milímetros de chuva cairiam, o que poderia facilmente resultar em inundações repentinas. Pelo que pudemos apurar, o tornado derrubou apenas alguns postes de iluminação pública antes de se dissipar. Para estar sempre à frente e não perder nenhum dos nossos conteúdos exclusivos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. A sua audiência é de suma importância para nós. Muito obrigado por assistir e até ao próximo vídeo.